Pode, sabedoria, pouca visibilidade. pode começar, fica à Oh, vontade. melhorou muito. 108, paz em casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Espíritos amigos, Jesus, nosso mestre e guia, abençoa cada um de nós, abençoa os nossos lares, que tenhamos discernimento, coragem e fé para prosseguir os nossos embates diários com sabedoria. Que a sua luz, Jesus, possa amparar-nos, possa esclarecer-nos, para que tenhamos, no momento das desavenças, dos embates, que tenhamos esse foco em Ti. Abençoa o nosso estudo de hoje, o nosso facilitador, e que os nossos lares possam ser envolvidos pela Tua luz. Abençoa nossa FEAC, os hospitais, as pessoas que estão em aflição nesse momento. Obrigada, que assim seja. Muito bem. Ô, Lu, você viu a mensagem? Exatamente o que a gente estava conversando. Nem ia pensar ainda se depois eu mando uma mensagem para ela agradecendo, falando, mas tá aí. Fechou com chave de ouro à noite, né? Fechou não, abriu, né? Porque a gente tá começando agora, né? Não, no caso, o assunto Fechou o assunto. que ela estava falando. Tá bom. Então tá. Boa noite para todos que estão aí conosco nessa viagem aos Gálatas que estamos fazendo. E de acordo com as nossas anotações, estamos no capítulo 3 e iremos começar o versículo 17. Confere? Confere. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Recapitulando um pouco da semana passada, falamos de Abraão, né, que somos os filhos, né, ele vai até voltar a falar disso mais um pouco, pela fé de Abraão, tanto é que ele vai justificar isso por Abacuque, né, o justo viverá pela fé, que é uma fala que também está em Romanos. Então ele continua nessa dualidade lei-fé. Jesus, velha aliança, nova aliança, ele continua para poder fechar esse assunto. Ele está
caminhando para fechar. Ainda não está fechando, não. Então, chegamos então no versículo 17, aonde fala... Cadê aqui? Está aqui. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nulo a promessa. De quem que ele está falando aqui, gente? De Abraão, não? Da lei. É que a promessa que Deus fez para Abraão, ela foi feita antes da lei. A promessa, exatamente. A promessa foi feita antes da lei. Exatamente. Então, essa promessa, ela não pode ser anulada nem superada. Exatamente. Ela está lá. Então, a lei Tá não marcada. pode... exatamente. Exatamente. Então, ele está argumentando que a aliança feita por Deus com Abraão é anterior à lei mosaica. Anterior à lei mosaica. A lei mosaica veio depois. Então, ela não pode ser anulada pela lei. É exatamente isso aí, né? Então, ele está destacando que a lei veio muito tempo depois. E não vai invalidar em nenhum momento essa promessa que Deus fez a Abraão. Que é baseada na fé. Então, na verdade, esse versículo ele está corroborando, né, está confirmando o versículo 15 também, que de algum modo ele é o testamento humano que está falando ali, né? Então, assim, até mesmo os pactos que fizeram depois não vão invalidar essa lei, né? Nenhuma lei humana, nada vai invalidar a promessa que Deus fez a Abraão. Então, assim, por parte... Aí, olha só. Vamos raciocinar junto. Colocando Deus como uma figura simbólica, tá, gente? Se Deus fez uma promessa a Abraão, a sua família, falou da posteridade, falou de tudo aquilo que nós já vimos, tanto os Gálatas quanto cartas passadas, a gente não pode esperar da parte de Deus menos que isso. Vamos raciocinar. Se Deus faz uma baita de uma promessa a Abraão lá atrás, né, vislumbrando um mundo vindouro, vislumbrando a maturidade, vislumbrando até Jesus, se a gente pode incluir disso aí, então ele vislumbra um mundo, assim, simbolicamente fascinante. Como que a gente vai vir depois, 400, 500, 600 anos depois, algo que Deus nos dá que é menos do que aquilo que ele deu? Conseguiram compreender a minha forma de pensamento? É como se eu te desse um presente muito bacana, eu te desse uma bicicleta. E você falou assim, nossa, eu estava esperando uma bicicleta. Né? Aí no próximo aniversário você vai falar o seguinte, nossa, eu quero uma coisa mais que a bicicleta. Aí no seu próximo aniversário eu te dou um carrinho Hot Wheels. Eu falei assim, poxa, mas você me deu uma bicicleta, agora você está vindo com um carrinho? Não é decepcionante? Então, o que a gente não pode esperar menos de Deus do que aquela promessa. Aquilo foi como se fosse um auge. É claro que o auge maior que aquilo ali foi a vinda do Messias. Correto? Ali foi o cume, porque todo mundo está apontando para ali. Todo mundo estava apontando para ali. Então, uma lei que veio 430, 500 anos, né? O Paulo utiliza um cálculo aqui, mas não vamos mexer nesse cálculo não. Que isso aí é fugir do assunto principal. Então Paulo está colocando que assim, olha, o que Deus colocou depois foi uma forma de disciplinar. Isso não tem que invalidar aquilo que foi colocado lá atrás. Não tem que invalidar, porque aquilo que foi colocado lá atrás é mais do que isso aqui. É mais do que essa lei. Conseguiram perceber o nível? Essa parte que você falou aí, dela vir para disciplinar, isso aí vai ver lá no 19, né? Isso. Versículo 19 vai esmiuçar isso aí. Entendeu? Então, você está vendo que o Paulo está utilizando esse conhecimento judaico dele contra os próprios opositores judaizantes.
Você vai discutir com Paulo, que era um fariseu conhecedor da lei, dentro, no campo dele? Sendo que agora ele está com a luz do Messias, sendo que agora que ele compreendeu Jesus, ele vai vencer todos os argumentos que você utilizar. Todos eles. Todos eles. Né? Então, mais uma vez, o Paulo estabelece uma linha de argumentação, mas é muito clara, da superioridade da aliança da promessa em relação à lei. É isso que eu quero falar. Entendeu? A aliança da promessa ela é muito mais válida do que a lei. Por quê? Porque a aliança da promessa foi na base da fé. Foi na base da fé, da legitimidade, da fidelidade. Entendeu? Da andança naquele caminho ali. Então foi muito mais que isso aí. O povo judeu acreditava que cumprir a lei fazia parte dessa aliança, né? Era ponto fundamental dessa aliança. E aí o Paulo vem eles colocam a lei como sendo o mesmo nível até maior. Entendeu? E o Paulo não está fazendo isso aí. O que Paulo está fazendo, gente? Olha só, pensa comigo. Ele está construindo um baita de um alicerce, né, para demonstrar que o Cristo ele não está rompendo ou destruindo essa promessa. Essa promessa é a promessa, tá? Mas que ele está cumprindo a lei de Deus. Ele está dando sentido para essa promessa feita para Abraão. Né? Eu acho que o principal argumento do Paulo é falar que essa promessa foi realizada antes, ela antecipa a lei. Entendeu? Então, assim, olha esse argumento que ele está utilizando. Quem é capaz de ir contra isso aí? Né? Tanto é que o Cristo falou, eu não vim destruir a lei e os profetas. Não é a lei judaizante não, gente. É o decálogo. Tá? Então eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Tá? Então isso é uma reflexão. Isso é uma conclusão que o Paulo está colocando. Tipo assim, Deus não muda. Você pode formular qualquer lei, mas Deus não muda. Deus não muda. Ele não mudou. Ele não quebrou a promessa. E ela se concretiza em Cristo. Então, Deus fez uma promessa, é boa, ela é perfeita. Então, pode passar o tempo que for, ela vai continuar sendo aquela promessa lá. Tanto é que, vamos dizer assim, ela está funcionando até hoje para a gente. Que a gente já falou, nós somos filhos de Abraão, que a gente brincou até na semana passada sobre Ismael. Né? Estamos aqui. Então, ela é mantida. Ela não é mantida. Deus nos envia o Cristo, né, que não se contrapôs a essas promessas e cumpriu-as integralmente. Integralmente. É só você olhar as características de Deus lá na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Né? É imutável, eterno, infinito, material, único, onipotente, justo, bom. São os atributos dele. Então Deus não vai mudar. Ok? Alguma pergunta quanto a isso aí, gente? Então, o que Paulo, subliminarmente, está fazendo? Separando o que é humano do que é divino. Aquela promessa é divina. A lei é humana. Essa muda, essa erra, essa causa dor. A divina não. Então, você vê no estágio evolutivo que a gente está, a gente hoje tem condição de compreender muito mais, de perceber muito mais. Né? Cadê o Deus dos exércitos? Cadê o Deus tribal? Por quê? Porque nós fizemos desse Deus um Deus humano. Um Deus para defender a minha tribo, um Deus para me defender, um Deus para me tirar o meu sofrimento. Então, aquela característica lá pegou o Deus e fez humano. Um Deus lutador, um Deus dos exércitos. Né? Que, na verdade, o Deus não mudou. Nós que fizemos dele uma imagem totalmente arcaica para poder nos defender.
E a doutrina espírita nos ajuda a compreender muito mais isso aí, né? Então você pega a fé que teve Abraão, de sair do lugar onde ele vivia, e ir para uma terra onde ele teria uma vida melhor, onde foi prometido uma abundância, foi prometido alimentos, né? Ele sai, ele e a família dele andando. Assim como Moisés pegou o povo que estava escravizado e saiu caminhando para a terra prometida. Entendeu? Então foi o quê? Para poder tirar esses ranços que eles estavam lá. Ô Sidney, a notinha H da BJ também explica bem, ó. A promessa incondicional feita por Deus aos pais é considerada aqui como testamento. Deus se contradiria se a lei não deixasse intacta a gratuidade da promessa. Exatamente. Tá vendo só? Muito bom. Muito bom. Então, e aí vem Jesus e vai demonstrar o quê? Que Deus é um pai amoroso. Que Deus não é um pai vingativo. Que Deus quer a transformação. Que Deus quer que morra o pecado que habita em você. Aí você vai entender a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. Ele nos ensina esse culto interior. Antes de fazer o seu sacrifício, vai no templo, né? Procure o seu quarto mais escondido, fala com o Pai. Olha como Cristo vem ressignificando esse Deus que eles entendiam que era o Deus deles, né? Ele veio para reafirmar o princípio da caridade, da reforma íntima. Exatamente. Então é o que Paulo fala na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, né? Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Né? 3 coisas são necessárias. Quem lembra as 3 coisas que Paulo falou lá? Justiça. Qual que é a outra? Começa com a letra A. Amor e misericórdia? Amor e ciência. Ah, sim. Ciência de conhecimento. 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. É o que ele está trabalhando aqui. Versículo 18. Porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou a Abraão. Opa! Olha só. Vamos com calma. Porque se a herança vem pela lei, então ele já não é pela promessa. Por quê? Porque a promessa que Deus agraciou a Abraão. O que Paulo está colocando aqui? Ele está colocando a diferença entre a herança recebida pela promessa e a herança recebida pela lei. Se a herança vem pela lei, então não é promessa, gente. Entendeu? Conseguiu entender isso? Eu quero que vocês entendam. Se a herança ela vem pela lei, então ela não é a promessa de Abraão. Você está vendo que ele está colocando os pingos nos is. Só que a linguagem que ele utiliza, gente, não é uma linguagem nossa corriqueira. Por isso que a gente tem que parar e explicar. É porque a herança recebida pela promessa, ela demanda fé. Isso. Precisa acreditar na promessa. É isso aí. Né? É uma herança imaterial. Então, a partir do momento que se estabelece uma lei, já quebrou a fé. Exatamente. Entendeu? A herança da promessa ela é imaterial. Ela está dentro do seu coração. É a sua transformação, é a sua fidelidade. A herança da comunhão lei... com Deus. É isso. A herança da lei é a material. Está escrito, é um código civil. Não faça isso. Olha, se fizer, eu vou arrancar a sua mão. Olha, vou apedrejar. Olha, você vai morrer. Olha, você tem que respeitar o sábado. Olha, você tem que fazer isso aí. Essa é a herança da lei. Se a gente trouxer isso para a doutrina espírita, é como se eu dissesse que para eu adquirir, né, entre aspas, a salvação, era só eu cumprir as regras, as leis, não precisaria da reforma íntima. Uhum. E né? Que nós vimos que era impossível de qualquer um cumprir aquelas leis. Totalmente.
Era impossível qualquer um, até porque elas se contradizem uma às vezes na outra. Qual que era o propósito da lei? Ela teve sua importância? Positivo. O propósito da lei foi demonstrar o que, gente? O pecado, o erro. Foi demonstrar que a gente estava em erro. Colocar limites. Não faz isso. É uma criança, gente. A lei era uma criança. A lei era para a nossa época de infantil. Precisou dela para vir preparar o caminho para o Cristo. Para poder alinhar a disciplina. Olha, vocês não podem falar com os mortos, não. Por que Moisés teve que andar 40 anos? Não é? Para poder sair essa geração. Ir reformulando, disciplinando, né? Mudando aqueles hábitos que já estavam arraigados ao povo, aos poucos. Inclusive, muitas leis que Moisés colocou eram leis higiênicas. Por que eu não posso comer o porco? Porque eu descobri que o porco continha os vermes, né? Aquela... Giardia. A giardia. E naquela época matava as pessoas. Então, não comeis animais com os pés fendidos. Mas existe uma razão para aquilo, gente. Então, o propósito dela era isso. Você é impuro. Não toca nas mulheres quando elas verterem sangue. Não toque nos mortos, porque você vai ficar sujo. Não ajude no dia de sábado. Então, ela teve o propósito de cuidar do problema do pecado. E não era, gente, um meio para alguém encontrar o caminho da vida. Perceberam isso? Ela cuidou do problema do erro, da disciplina. Mas você cumprindo aquela lei, você não conseguia encontrar a sua transformação, o caminho da sua vida, a luz. Era tudo muito físico, né? Muito não tinha nada de espiritual, Isso. né? Nada. Exatamente. E o que os adversários de Paulo insistiam? Era da necessidade de acrescentar essas leis a Cristo, ao Evangelho. A gente viu isso com Tiago. E ele tinha as condições. Falei assim, olha, vamos colocar aqui o Evangelho do Cristo sobre Moisés. E Paulo não deixou de jeito nenhum, porque ele sabia do perigo que isso era. Por quê? Queriam formar os legalistas do Evangelho tudo de novo. Os sacerdotes tudo de novo, que anos depois acabou acontecendo, né? Vamos mentir. Mas enfim, aquela época com Paulo não ia acontecer. Ele não ia deixar isso. Ok, gente? Versículo 19. Por que então a lei foi acrescentada em vista das transgressões até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa promulgada por anjos, pela mão de um mediador? Por que então a lei foi em vista das transgressões, é que a gente está falando? Era um expediente para a gente cuidar do problema, das transgressões, para cuidar do pecado. Ele não tinha objetivo nenhum de te dar a vida, de te transformar, entendeu? Não tinha nenhum alicerce em cima disso aí. Ô Sidney, tem 3 questões do Livro dos Espíritos aqui muito interessantes a esse respeito da lei, mas eu só vou ler a 627. A 627 ela fala assim, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Aí só o primeiro parágrafo. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Excelente. Essa questão de Moisés foi para o povo ir se habituando, se educando, né? Até que o Cristo chegasse. Livro dos Espíritos, 627. 626, 27 e 28. Essa que eu li é 28, 628. A 627 fala, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Aí depois vocês leem lá a resposta. Aí, ó. Então, conforme a resposta aí, a verdade ela veio gradativa. Então,
Hoje você tem luz elétrica, você tem lâmpada na sua casa, você não está usando uma vela, você não está usando uma lamparina. Então, estabelecer que a lei veio para salvar é você estar dentro da sua casa usando uma lamparina até hoje. Não está iluminando nada. Sendo que teve coisas muito mais modernas, muito mais tecnológicas hoje para te iluminar. É a comparação. Né? Tanto é que ele fala ali, ó, por causa das transgressões. Para poder mostrar o pecado que já existia. Conter as transgressões para segurar o povo. Né? A lei não é o remédio, mas ela é o diagnóstico. Ela vai levar para a solução. Ela mostra a necessidade do remédio, que era Jesus, que é Jesus. Essas 3 questões do Livro dos Espíritos colocam a lei como pedagoga. Isso, uma lei pedagoga, lei para ensinar. Ela cumpriu sua finalidade, gente. A verdade é essa. Né? Se você, eu não sei se está aqui, lá, aqui na BJ está Romanos 7,7. Na Bíblia de Jerusalém, esse versículo, ele está colocando Romanos 7,7, onde Paulo falou, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Entendeu? É isso aí. Então ele até fala, termina aqui, né, o versículo 19. Promulgada por anjos pela mão de um mediador. De alguma maneira ela veio do alto, gente. Ela veio para que a gente contesse a nossa maldade. Então Deus permitiu que essa lei viesse, de acordo com o nosso estado evolutivo. Para os judeus entender que essas leis eram transitórias, né, que à medida que o tempo fosse passando, elas tinham que ser reajustadas, para eles isso aí não tinha menor razão, menor sentido. Não tem o menor sentido. Né? Então, olha só, quantas leis hoje do passado nós não usamos mais? Existe. Leis que foram promulgadas no passado, hoje a gente não usa mais. E se você for pensar, quantas leis vão aparecer no mundo de regeneração que a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, a gente precisou daquilo, né? A gente precisou fazer uma lei Maria da Penha, né? A gente precisou fazer um código da criança e do adolescente, né? Nossa, a gente precisou, né? Fazer aquilo, nossa... Tá vendo lei de trânsito, tudo. Respeitar o próximo, não matar o amiguinho, né? Nossa, como que a gente era, né? É mais ou menos isso que vai acontecer daqui a 1000 anos para frente. Quando a gente olhar para trás. É isso. Aí você vai virar e falar assim, ela era imprestável? Não. Precisávamos dela para coibir a nossa maldade. Mas ela demonstra o quê? O nosso estado evolutivo primário. Mas a diferença, Sidney, a diferença é que hoje a gente não coloca a lei humana acima da lei divina. Então a gente já alcançou um caminhozinho, né? Nós aqui. Sim. Nós aqui, um grupinho bem restrito aí da vida aí. Né? Bem restrito. Né? Porque tem gente que é cristão, mas não ignora, se lembra de Deus. O exemplo maior que eu tenho da eficiência da lei mosaica é a questão do olho por olho, dente por dente, que se a gente analisar, você vai achar um absurdo, mas que se você for colocar no contexto da época, foi um avanço. Porque se vinha alguém de uma tribo e matava outra pessoa da outra tribo, essa outra pessoa ia lá e matava a tribo inteira. Se matava um irmão aqui, 2 chegava lá, matava, exterminava todo mundo. A lei, olho por olho, dente por dente, ela veio para falar assim, não, matou um boi, então você pode revidar em um boi apenas. Então, assim, parece absurdo, mas para a época foi um progresso. Sim, imagina só. Eu acho que hoje, Marília, eu vou discordar de você.
nós ainda colocamos muitas vezes a lei humana acima da divina, porque no momento que eu cumpro uma lei só para não ser penalizada, eu estou colocando a lei humana acima da divina. Porque na hora que eu cumpro a lei divina, eu não olho a lei humana, eu vou estar no caminho correto, independente da lei humana. Então, na hora que eu olho a lei humana para agir certo, eu já falhei na lei divina. Acho eu, né? Certo. Certíssimo. Certinho. É igual você colocar. Em alguns países tem a lei da eutanásia. É uma lei humana. Tem Estados Unidos tem pena de morte. Tem lei do aborto, lei humana. Então eu posso até cumprir lá, não, eu posso abortar. Não, eu posso matar o assassino, lei a pena de morte. Não, eu posso fazer eutanásia no meu parente. Eu estou cumprindo qual lei? Tá vendo? Elas entram em contradição. Tem razão. Outro dia eu, inclusive, assisti uma palestra falando isso, que ainda há espíritas que compactuam com a pena de morte. Né? Então não pode generalizar. Exatamente. Cadê? Até uma observação aqui, cadê? Versículo 19, ele fala até que viesse a descendência, né, gente? A descendência é a chegada do Cristo, é o descendente, tá? O semente. Pode anotar aí, essa é a chegada do Cristo. A quem fora feita a promessa promulgada por anjo pelas mãos de um mediador. Né? A lei foi provisória, o mediador é ele. Versículo 20. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. É o que ele está falando? Paulo está enfatizando aqui a singularidade de Deus, em contraste com a lei que requer um mediador. Né? O mediador é necessário para quê? Você tem duas partes, né? Elas estão em desacordo, elas estão brigando. Aí chega o quê? O mediador, né? Para poder fazer o quê? Para poder mediar ele. Moisés foi o mediador. Foi o mediador, né? Então o que ele está colocando aqui? Deus não precisa de mediador. Por quê? Porque a promessa foi feita direto para Abraão. Foi direto para Abraão. Deus veio aqui. Não entendi, não. Oi? Não entendi, não. Não, ele está falando que Deus não precisa de mediador. Sim. Entendeu? Deus não precisa de mediador. Assim como o Cristo veio. Ele era o verbo de Deus. Ele era o verbo de Deus. Tanto é que o Felipe pergunta, Senhor, quando que vamos ver Deus? Eu falei assim, olha, como que vocês estão comigo o tempo todo e vocês não me reconhecem? Então ele tá falando, o que ele está falando nesse versículo, Marília, é a singularidade de Deus. Deus é um só, Deus não modifica, entendeu? Ele não vai ficar aparato para você, aparato para ele. Deus é um só. Ele não vai precisar de mediador. Então a promessa que foi feita a Abraão, ela está valendo. Ele não vai voltar atrás. Ih, Abraão, deixa eu te falar. Aquilo que eu coloquei para você lá, eu estava meio doido na época. Vamos fazer o seguinte, metade só do povo que vai ser seu. A outra metade eu vou dar para Maomé. Pode ser? Não, continua valendo. É relação direta com Deus. Então, e a promessa se quebraria também, né? Exatamente. Aí vai tudo por água abaixo. Então, a gente pode pensar que, apesar da gente ter mentores, né, espíritos superiores que nos ajudam, apesar disso, a ligação é direta com
Deus. Exatamente. Não necessariamente precisa de mediador. Exatamente. Assim, vamos colocar assim, entre aspas assim. Para a gente hoje se aproximar de Deus, a gente precisa do Cristo. Mas eu posso fazer contato direto através de preces, através de orações, entendeu? Então, a lei, ela tinha esse intermediário. Ó, você tem que vir aqui, você tem que sacrificar. Ó, você tem aqui, você tem que fazer. Olha, cumpra isso aqui, porque senão Deus vai te punir, tá? Então, eu sou intérprete da lei. Eu sou o mediador. Eu falava o que era bom, o que era ruim para você. Se você estava em pecado, você estava em erro. Né? Você lembra do caso que nós estudamos no EBEG na sexta-feira lá, da cura do cego de nascença? Que os pais tinham um negócio, eles ficaram com medo da sinagoga. Eu falei assim, não, pergunta para ele, eu não sei nada por quê. Porque os fariseus iam tirar o negócio dele lá, se eles forem contra o sacerdote, fosse contra os templos. Eles eram os intermediários. Eles tinham poder na mão. Aqui, não. Aqui não tem o poder na mão. Então, através da sua fidelidade, através da sua promessa, você tem contato com Deus. Através da sua confiança, você tem contato com Deus. E através disso eu posso me desenvolver espiritualmente, independente de qualquer coisa. Isso aí. Você faz o seu caminho, você faz a sua velocidade. Vocês estão entendendo, gente? Ô Lu, você queria perguntar alguma coisa? Tem trem qualquer aí que não está encaixando. Não, então vamos para frente. Vamos lá, gente. Peraí. Porque assim, esse caso de não precisar de mediador. Aí você falou que hoje, no nosso estágio ainda, a gente ainda precisa de Jesus. E, de uma certa forma, a religião não acaba sendo também um intermédio? Sim, ela é um intermédio. Porque a gente ainda é muito cru, a gente ainda não consegue entender. Concordo. Igualzinho, a gente tinha lá atrás, né, o catolicismo que ensinava de algumas coisas, a gente precisou de um outro intermediário para chegar no patamar que a gente está hoje, que é o Mas não é exigência. Não, tá. Entendi isso, mas de uma certa forma a gente continua precisando de um intermédio. A gente ainda precisa, porque nós somos vacilantes. Mas não é condição sine qua non para. Entendi. Isso aí Você eu lembra entendi. quando a gente falou, eu não sei se você estava no estudo e depois você ouviu, que a gente até começou. A gente falou assim, olha, se para seguir o Cristo, você não precisa nem acreditar nele. Um ateu. Sim, a gente discutiu sobre isso, né? Que tem ateus que seguem muito mais as leis do Cristo do que muito cristão que está aqui. Sim, eu lembro disso também. Mas é certo pensar que dentro do meio que nós estamos hoje, apesar de saber que nós somos ligados a Deus diretamente, né? Pela força, somos co-criadores com Ele, tudo dentro do que a gente pode, ainda precisamos de intermédios, que ainda vão surgir outros intermédios para que a gente continue a crescer. Seria isso? Seria isso, ok. Nós precisamos. Tá. A gente já tem alguns estudos para trás, a gente até falou assim, do acessório da missão principal. O acessório é o centro espírita, é o templo, é a igreja. Isso. Entendeu? Então, quando você pega o acessório e confunde, fala assim, eu vou ser fiel ao presidente da minha instituição espírita. O que ele falar para mim é lei. Aí você confundiu tudo. Sim. É saber diferenciar que ali é um meio de nos manter firme no que Cristo está ensinando para gente. Perfeito. É buscar força dentro daquele lugar. Isso aí. É um oásis. É um refúgio para a gente trabalhar, para a gente poder pegar as energias, para a gente tocar. A gente ainda precisa disso, gente. A gente precisa. Eu pensei aqui, enquanto você estava explicando o versículo anterior, a importância, a gente às vezes não consegue entender a importância que Paulo teve no cristianismo quando a gente fala nele, né, de ele ter sido quem ele foi, o que ele fez, a grandeza do que ele fez, porque se eles tivessem conseguido juntar o evangelho com o judaísmo,
igual eles queriam fazer lá, enquanto ele está colocando isso aqui, imagino que o cristianismo não teria virado. Não, mas o cristianismo não teria virado nada, né? Exatamente, um nada. Seria uma ramificação do judaísmo. Exatamente. A gente continuaria hoje sendo judeu, a gente estaria fazendo hoje 1015 leis para a gente poder viver a nossa vida. Porque, pelo menos, o catolicismo uniu o velho com o novo, mas ele deu essa margem, essa abertura para a interpretação. Então, para a gente que estuda com a luz da doutrina espírita, a gente consegue discernir muita coisa. Lá, eles não teriam feito da forma que foi. Teria deturpado muita coisa, porque eles iam colocar a lei dentro do que Jesus queria, né? E a gente não estaria hoje onde a gente está hoje. O que acontece é que depois de Constantino, acabou... Não, Mas tudo bem, eu te entendi. Que o risco maior foi lá atrás. Exatamente. Entendi. Porque, assim, a gente estaria, sim, nas leis ainda, inclusive com relação a essa coisa aí da carne de porco que você falou, que tinha um porquê daquilo ali por detrás, né? Uma questão sanitária por detrás. E eles não veem isso. Porque hoje a gente já cozinha carne de porco de tudo quanto é jeito, e já não tem mais essa necessidade. E eles ainda mantêm isso. Eles não enxergam isso como uma lei sanitária, que aquilo ali era necessário naquela época por causa dos fatores que existiam, né? Então, se a gente ainda estaria arraigado e preso nessa coisa lá de trás, como evoluir dessa forma? A mesma coisa o sábado. A mesma coisa o sábado. Por que teve aquela lei do sábado? Porque eles só trabalhavam. Eu falei assim, gente, vocês têm que se reconectar. Então, vamos estabelecer um dia aqui, o Shabá, você não faz nada. Para quê? Para reconexão com Deus. Para sua família. Então tem um motivo espiritual, sim. Não, vamos preservar. Ninguém faz nada. Não, a questão não é ninguém fazer nada, não. O conteúdo espiritual que tem aquilo ali é para você se reconectar, para você se refazer, entendeu? Para você olhar a espiritualidade, para se reconectar com seus familiares, reconectar com a sua espiritualidade. Então tudo tinha um motivo, só que a gente vai materializando isso tudo. A gente vai moldando, entendeu? É o que Jesus falou. Falou assim, mas a gente não pode fazer nada no dia do sábado. Se o seu filho cair no buraco, você não vai salvar ele, não? Se seu boi cair no buraco, você não vai salvar ele, não? Mas você sabe que eles abrem precedentes para isso. Mas aí, né? Eles têm resposta para tudo dentro deles, Exatamente. Né? Igual criança birrenta, né? Exatamente. Eles abrem precedentes para isso. Versículo... Onde que a gente está? 21. Agora é o 21. Agora é o 21, tá, obrigado. 21. Então a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Então ele quer colocar a lei no seu devido lugar. Gente, o Paulo, ele não está fazendo da lei um inimigo. Ele só está colocando ela no lugar dele. Ele falou assim, gente, ela teve propósito, entendeu? Ela foi muito boa, ela me ajudou e tal, mas aqui... São planos diferentes. Entendeu? Tanto é que ele, no versículo passado, ela falou que ela veio dos anjos, a própria lei. Por quê? Porque veio para poder disciplinar. Então ela não é inimiga de Deus. Ela não é inimiga. Embora aconteceram muitos exageros, né? Que foram capazes até de esquecer o grande mediador que é Deus, tanto é que ele falou, vocês fizeram tanta lei que vocês esqueceram até quem é Deus, né? Então Paulo está fazendo mais uma vez, uma pergunta retórica. Então a lei é contra as promessas de Deus? Essa lei, Deus permitiu que ela viesse. Ele não é contra as promessas de Deus. Ele argumenta que a lei não tem o poder de trazer a vida. Não tem. Né? Não tem como te transformar. A função da lei, a gente falou, é demonstrar o pecado. Por isso que ela é preciso de um Messias. Eu preciso que alguém me venha agora e me mostre realmente o caminho da transformação. Então ele vai. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente viria a lei.
O Paulo é a própria personificação disso que ele está falando. Porque ele era a lei em pessoa. Era a lei em pessoa. Saulo, né? Sabia de cor e salteado, era aquela autoridade legalista. Ele era a lei. Quando ele se transforma, né, ele traz para ele uma vida nova. Exatamente. Ele é o resultado disso. Por isso que ele fala aqui, né, no versículo lá atrás, cadê? Que ele era o... Como que ele fala? Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento humano, legítimo feito. Ele foi essa transformação. Ele foi a lei que matou. Ele matou Estevão. Ele foi a lei. Ele aplicou a lei. Ele matou. A lei falou para falar para o Estevão, não falar a palavra de Deus em vão. Ele estava falando a palavra de Deus em vão, ele foi lá e matou Estevão. Com Jesus ele compreendeu que ele tinha que perdoar o irmão. Então, Paulo está falando da lei mosaica aqui. Né? Então, novamente, Paulo coloca a lei no lugar dela. Tá? Paulo está falando, foi por causa de quê? Foi por causa das transgressões, mas elas veio dos anjos. Ela teve a sua significação. Tá? Então é que ele vira e fala assim, olha só que legal quando Paulo fala, agora eu não me lembro não. Ele vira e fala assim, olha, onde não há lei, não há pecado. É uma frase interessante dele, porque assim, se eu tenho lei, porque eu tenho pecado. Porque eu tenho erro. Você entendeu a jogada? Agora eu não me lembro de onde está essa frase, mas ele falou, eu sei que ele falou. Adão e Eva não tinham leis. Né? Aí veio o pecado. Aí teve que botar a lei. Se ninguém transgredisse nada, não fizesse nada errado, né? Não precisaria. Aí a gente tinha que estava no mundo celeste, né? Então, não é nem o mundo de regeneração, não, porque no mundo de regeneração ainda tem o mal. Né? Ainda tem o mal. Então, assim, como que eu posso transgredir alguma coisa se eu não sei se eu estou agindo mal? Se eu não sei se o que eu fiz é mal? Então, a função da lei é definir que você foi um menino mau. Você foi muito mal com o amiguinho. A função da lei era essa. Era essa aí. Por isso que a gente está falando. A lei define o pecado. O pecado, só isso. Mas ela é incapaz de te remediar. Ela é incapaz de te transformar. Ela é incapaz de virar e falar assim, eu fui um menino mau com um amiguinho. Mas por quê? O que eu tenho que fazer para poder melhorar? O que eu tenho que trabalhar em mim para evitar que eu faça isso de novo? É só seguir a lei de novo? Mas assim, eu preciso de alguma coisa que me ajude a evitar que eu faça isso. Tá vendo que a lei não é capaz de fazer isso? Ela só define que você foi muito mal, mas só isso. Ela não vai te tirar dessa maldade. Porque se você tem essa inclinação, você vai fazer mal com o vizinho, vai fazer mal com outro vizinho, vai fazer mal com outro, e vai continuando. Né? Ao mesmo tempo que a lei tem uma força, ela tem uma fraqueza. A força dela é a fraqueza dela. Entendeu? A força dela é a fraqueza dela. A força é que ela define o erro. A fraqueza é que ela não faz nada para remediar você, não faz nada para melhorar você, não faz nada para transformar você. É aquele médico que é perito em diagnóstico. Olha, você está com essa doença. Mas o que eu faço? Não, você está com essa doença. Você está com uma doença e assim. Mas o que eu tenho que tomar? Não, você está com a doença. É perito em diagnóstico. Só faço. Não, eu sou diagnóstico. Não faço mais nada. Mas assim, o que você tem que fazer, ele não fala. É a lei assim, você cumpre, mas não se transforma. Exato, você vai cumprir. Vai cumprir. E não precisa se transformar em nada. Não, eu não te exijo. É só cumprir. Eu não te exijo transformação. Eu não estou te pedindo para transformar. Mas se você for mal, eu vou te punir.
Mas eu quero deixar de ser mal. Não, se você for mal, vou te punir. Mas eu não quero ser mal. Não. O que eu faço? É o que eu estou falando, é o médico que é perito em diagnóstico. Né? Pede o exame, você vem com o exame, você está assim, assim, assim. E aí? Não, você está assim, assim, assim. Pode ir embora. Posso? Então vou. No mesmo jeito que você chegou, eu vou embora. Não se transformou em nada. Não pegou nada. Sidney. Oi. Em Romanos 5, fala: o pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Romanos 5:13. Eu não tenho pecado, eu não tenho erro, então não preciso ter lei. Da mesma coisa, a lei veio para demonstrar o erro. É isso aí, Paulo, você vendo que Paulo está batendo isso aí desde Romanos. Demonstrando isso aí desde Romanos. Olha o que ele fala no versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Vamos lá com calma. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus, fosse concedida aos que creem. Então, o propósito da lei, da Escritura, ela foi um guardião. Guarda essa palavra porque ela vai se repetir. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ela foi um guardião, ela foi um carcereiro, né? Que vai demonstrar a prisão do pecado. Você errou, eu prendi o seu pecado, eu puni, mas eu não vou te fazer nada para você melhorar. Ele é o carcereiro, ele é o guardião. Tá? Então nós estamos condicionados ao erro. Condicionados ao erro. Entendeu? A lei, eu vou prender seu pecado. Você é o guardião. Tá? Então, assim, só que você vai ficar eternamente naquilo ali. Entendeu? Você vai ficar eternamente ali. Por quê? Porque eu não estou te dando saída nenhuma. Eu prendo, mas eu não tenho... Quando que eu vou sair? Nunca. É o carcereiro, é o guardião. Tá? Em Romanos, cadê? Romanos 11:32. Não tá aí, tá aqui na BJ? 11:32, tá assim, ó. Tá ali na outra página lá. Romanos 11:32. Ele vira e fala assim: Porque Deus colocou todos sob a desobediência, para que ele pudesse exercer a misericórdia para com todos igualmente. Olha só, repetindo Romanos 11:32. Porque Deus colocou todos sob a desobediência, para que ele pudesse exercer misericórdia para com todos igualmente. Então, com Jesus isso tem que ter uma saída. Com Jesus isso tem que ter uma luz. É por isso que na ótica da visão espírita, ela nos mostra Jesus como nosso modelo e guia. Isso aí. Então, o que Paulo está colocando? A Escritura, né, que é a lei escrita e falada, ela consignou tudo debaixo do pecado. Tudo debaixo do pecado. Ela é um carcereiro. Né? Ela fechou a humanidade inteira na prisão. Ou seja, o pecado, todo mundo tem pecado. É o pecado universal. O Sidney, esse versículo 32 aqui, que você falou de Romanos, ele está mencionando aqui a condição de Adão e Eva, não foi isso? Que a queda deles lá no paraíso, aquela história, porque foi ali que foi todo mundo colocado em pecado, né? A humanidade inteira entrou em pecado naquele simbolismo ali, não é isso? Metáfora, Aí, ou seja, então é a explicação lá dessa queda. Deus, então, naquele momento, colocou todo mundo sob o patamar do pecado para que haja, para todos fazer misericórdia. Isso, para que haja essa misericórdia. Entendi. Entendeu? Tá, porque assim, a lei, essa lei,
ela virou e falou assim, ó, todo mundo é pecador, todo mundo está preso. Aí você pergunta assim, tá, mas qual que é a saída? O que eu tenho que fazer para melhorar? Não sei, não diz. A lei não diz isso. É porque desde aquela época de lá, né? Não foi falado realmente. Os 10 mandamentos, ele não te diz o que você tem que fazer para poder melhorar. Ele te diz o que você não tem que fazer. Entendeu? Né? Para você fazer a interpretação daqueles 10 mandamentos, você tem que ter até uma espiritualidade. Porque quando você vira e fala assim, honrar pai e mãe. Não, vamos pegar o honrar pai e mãe positivo. Vamos pegar assim, não matarás. Uhum. Qual que é a positividade que tem aquilo ali? Respeito com o próximo. Sim. A positividade é respeito com o próximo. Mas a lei é não matarás. Então eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ter perdão. Entendeu? Pois é. Entendeu? Você pode não ter nada disso aí e não matar para não ser punido. Mas não fazer tudo isso aí que está embutido ali. Isso. É aquele treino que alguém me falou hoje que tem que ser feito todos os dias. Todos os dias a gente tem que treinar isso. Entendeu? Tente. Por isso que as escrituras ela apontam para o Messias. Por quê? Porque o Messias vai vir e vai nos libertar desse pecado. Eu estou preso. Então, quem que vai me libertar? O Messias. Antes você podia ser liberto do pecado? Até podia. Pelo amor, pela compreensão. Mas se você fosse uma pessoa muito espiritualizada. Um espírito, um Gesiel. Que não conhecia nem Jesus. E tinha uma mente aberta. Abigail. A maneira de obrar. Né? Mas a lei me condena eternamente. Pelo pecado de um homem. Do Adão. Entendeu? O pecado de um homem. Eu estou condenado. Eu estou preso. Você me ajuda aqui, eu não quero ficar eternamente preso. Né? E o primeiro Adão é o projeto que deu errado. O Paulo falou isso, é o projeto que deu errado. Então, por isso que eu preciso do segundo Adão para fazer o projeto que vai dar certo. Por isso que a lei era uma medida provisória, era uma medida temporária. Jesus é a medida definitiva. Jesus é a definição. Jesus não falou, está lá em João, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Magnífico isso. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e que crê em mim, jamais morrerá. Por quê? Porque ele é o sistema da liberdade do pecado. Eu falei do Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e fala assim, eu estou com vocês o tempo todo e você não tem conhecido o Pai, Filipe? Quem vem a mim vê o Pai. Entendeu? Mas ele não precisa de mediador, né? Tá vendo? Ele não precisa de mediador. A gente está até hoje, eu falo assim, mostra o Pai, onde que está o Pai? O Pai está aqui, o Pai está ali. A gente está correndo ali. O Pai é você? Não sou eu não. Aí tem uns que ainda falam que é o Pai, né? Ainda tem uns que se fazem que é o Pai. Se me segue que eu sou o Pai. Né? Então isso é o despertar da consciência. Né? Então, por isso que assim, tem o diagnóstico. Ele é doloroso. Quem que vai me tratar? Jesus. É a confiança. Por isso que ele está citando Abraão. Você está vendo como tudo vai fazendo sentido? Tudo vai se encaixando? Vai tudo se encaixando em Jesus? Mas não se encaixava, não, porque eu já passei por essa leitura aqui enquanto eu estava lá atrás, e não se encaixava, não. Mas isso aí... Agora a gente está tendo um pouquinho de olhos de ver. Graças a Deus. Deus seja louvado. A doutrina espírita nos jogou uma luzinha, né? Nos jogou uma luz que olha, poxa, o que Paulo está falando, corpo anímico, lei, pecado, inclinações, Santo Agostinho. Então, assim, quando a gente joga a doutrina espírita aqui, as coisas começam a pular em você. Começa a fazer todo sentido. Sim. 20 horas, gente, certinho aqui. Brasília. Você vai considerar que já fez o 22? Eu vou considerar.
Tá. Eu vou considerar. Que 22 e a gente parou aqui, ó, Advento da Fé. Né, na BJ. Aqui e vai continuar trabalhando a fé, gente. 19. Semana que vem. Tá aqui. Muito bom. E a gente vai falando, a gente vai mencionando as coisas vão se encaixando como se fosse um Lego. A gente tá com um quebra-cabeça, a gente vai montando assim e fala assim, cara, e no fundo desse quebra-cabeça, o que vai aparecer ali é Jesus. A gente pega uma pecinha e a gente não sabe onde que isso aqui se encaixa. Aí você olha assim, poxa, mas não tô vendo nada. Mas porque a gente precisa do todo. É muito interessante a gente pegar, assim, igualzinho eu pegava antes, que eu fazia ano bíblico, lia e não conseguia entender nada do que eu estava lendo. Hoje, ler com um olhar totalmente diferente e conseguir entender é extasiante. Abrir, ler e entender o que está sendo falado. E a gente vai cada vez mais sendo fã de Paulo. E da doutrina espírita. E da doutrina espírita de Allan Kardec, graças a Deus. Porque a doutrina espírita, ela nos ajuda a entender Paulo. Muito bem. Muito bem. Quem que vai fazer a prece hoje, Jane? Luciana Buini. Ele falou, Jane, eu perguntei pra escravos de Jó. Escravos de Jó. Então vamos orar, agradecendo esse Deus de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão, nosso modelo e guia, por essa hora de estudo, de esclarecimento, em que esse apóstolo nos trouxe tanto, tanto que ainda está nos desvendando. Obrigado, Allan Kardec, pela luz da razão da doutrina espírita que nos abre as portas para um novo. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade. Pedimos que continue a nos guiar, que nossos pés não se afastem, Senhor, do caminho do bem, que a cada dia possamos melhorar mais e mais, seguindo os passos daqueles que vieram antes de nós e já traçaram e trilharam por esses mesmos caminhos e alcançaram um lugar mais perto de Ti. Obrigada por tudo, pelo nosso lar, pelas nossas famílias, por não desistirmos de nos melhorarmos, Senhor, a cada dia. Que esse seja um trabalho constante em nossa vida, esse melhoramento íntimo. Obrigada por tudo, pelos amigos, por cada lar aqui representado, pedimos, Senhor. E mais uma vez agradecemos. Em nome de Jesus, que assim seja. Assim seja.